Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tô aqui para falar daquela guerra absurda que tá acontecendo na Ucrânia, né? Eu tô aqui para comentar o fato da Rússia estar invadindo a Ucrânia, o que eu penso sobre isso, a minha visão como imigrante aqui nos Estados Unidos, do que vai acontecer aqui nos Estados Unidos por conta da guerra lá na Ucrânia, a minha opinião sobre isso, enfim, tudo que eu penso e o que eu acredito que vai acontecer daqui para frente, principalmente com os brasileiros aqui, o que isso afeta os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então acompanha aí, deixa seu like, comenta se você concorda ou não com a minha opinião que eu vou deixar aqui, enfim, compartilha, faça aí sua parte, porque isso é muito importante para que o vídeo chegue em outras pessoas e a gente comece a movimentar o canal, tá? Então vamos lá. Então eu moro aqui do lado de DC, né? Aqui onde eu estou agora, onde ficou o office da empresa, fica 25 minutos, 30 minutos, enfim, eu não sei exatamente o tempo, mas é mais ou menos isso, da Casa Branca, né? Ficamos aqui do lado de DC. Então aqui a gente está no meio de tudo, né? Onde tudo acontece. Então a gente fica sabendo de tudo. Hoje inclusive eu estava lá em DC, passei na frente da embaixada ou do consulado, eu não me recordo exatamente se era a embaixada ou o consulado da Ucrânia. E cara, tava um trânsito absurdo lá na frente, porque tinha bastante gente lá, vários cartazes de apoio, vários balões, o que é muito legal, né? Porque eu deixo aqui a minha solidariedade ao pessoal da Ucrânia, né? Ao povo que vive na Ucrânia e aos ucranianos mesmo, porque isso é um absurdo que está acontecendo lá, essa invasão da Rússia, um país comunista, um país que só visa os seus interesses próprios e está por conta de um medo ou realmente por interesse próprio invadindo outro país, acabando com a liberdade do povo ucraniano de pensar, de querer o seu algo próprio, né? E isso é um absurdo. Eu sou a favor absurdamente da liberdade e eu não posso de nenhuma forma concordar com o que está acontecendo na Rússia. Então eu realmente repudio o que está acontecendo lá. Então basicamente, para quem não sabe, mas obviamente deve ter lido, a maioria que está assistindo esse vídeo leu aí, para quem não sabe, basicamente rolou aí um convite ou uma conversa da Ucrânia entrar na OTAN, né? A OTAN, aquela aliança ali entre alguns países que os Estados Unidos fundou, para que um defenda o outro, enfim, tem uma série de interesses aí para quem é aliado da OTAN. E a Ucrânia teve aí uma conversa da Ucrânia entrar na OTAN, né, fazer parte da OTAN. Só que a Ucrânia faz divisa com a Rússia. E a Rússia não gostou nada disso. Basicamente ela falou, que isso, calma aí, não. Eu não vou ter nenhum aliado da OTAN fazendo fronteira com o meu país aqui, não. Isso, na visão da Rússia, é uma ameaça para eles, né, numa possível guerra mais para frente, alguma coisa que acontecesse. Ficaria muito fácil da OTAN, por exemplo, invadir a Rússia, porque faria fronteira, enfim, teria soldados ali perto da fronteira. Isso não é positivo para a Rússia. E aí teve todo um pré-guerra, né? Por exemplo, o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, trocou várias farpas com o presidente da Rússia, o Putin. Enfim, trocaram várias farpas antes de começar a guerra, né? Só com a ameaça. E aí teve a invasão da Rússia. Do nada, a Rússia do nada assim, né? Já estava meio que tendo esse burbulho, mas ela foi lá e invadiu a Ucrânia, infelizmente, e começou a guerra na Ucrânia. Então vamos lá, minha primeira opinião, como eu já disse, é que basicamente isso é um absurdo que o presidente da Rússia está fazendo. Isso é típico de um país comunista, né? E aí tem até um borbulho, né, da China, que estava querendo também aproveitar o embalo e invadir Taiwan, que mais um país comunista. É típico de país comunista fazer um negócio desse, visa só os interesses próprios e não tá nem aí para o que você pensa, para sua liberdade. Ela quer o que ela pensa, é o que vale, e é isso. Então é um absurdo o que está acontecendo lá. E um outro fato para mim, e o que pode ter muita gente que discorda de mim, independente se você é democrata ou se é republicano, né, o que democrata aqui seria a esquerda, aqui nos Estados Unidos republicano a direita, numa boa mesmo, o Biden ele não foi ponta firme, ele não foi firme nas ações, nas falas e no jeito com que ele lidou tanto antes quanto depois da invasão na Ucrânia, né? Ele foi muito, vamos dizer, tímido aí, tanto na fala dele quanto nas ações, para evitar ou acabar de uma vez com a guerra
assim que ela começou. Então, na minha opinião, o Biden agiu muito, foi muito mal aí nesse pré e durante a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Então, acredito que ele poderia ter tido uma postura muito melhor, muito mais dura, e assim ele poderia ter evitado uma guerra. Coisa que outros presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é um país que ele está sempre envolvido em tudo, né? Ele é uma potência mundial. Então, ele está muito envolvido em qualquer problema que acontece no mundo. Então o presidente dos Estados Unidos ele tem que ter pulso, ele tem que ser um cara de pulso firme, né? Seja ele homem ou mulher, ele tem que ser uma pessoa de pulso firme, que consiga colocar moral num presidente comunista que quer simplesmente invadir um outro país. E os Estados Unidos têm força para isso, né? Então o Joe Biden, por exemplo, antes da invasão, falava, inclusive chegou a mandar algumas tropas para a Ucrânia e tal, falava em defender a fronteira da Ucrânia, que nunca que a Rússia ia invadir lá. A Rússia invadiu, então o Putin foi lá e pum, invadiu a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, a Ucrânia, o presidente Putin invadiu a Ucrânia, e o Biden simplesmente agora, o discurso dele pós-invasão é que os Estados Unidos não vai enviar tropas para a Ucrânia, para defender a Ucrânia, pelo contrário, vai enviar tropas para defender os países aliados da OTAN. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, ele vai enviar tropas para defender a OTAN, os países que fazem aliança com a OTAN. Então, assim, meio que uma divergência, né, de falas antes e depois aí da invasão, e eu acredito que essa, entre outras coisas, contribuem aí para um prolongamento dessa história, e o que é muito triste, tanto para a Ucrânia quanto para o mundo. Rafael, mas o que pode acontecer? O que aconteceu nos Estados Unidos? Você já sentiu alguma coisa nos Estados Unidos? Por enquanto é só, o que nós sentimos aqui é só especulações. Especulação para o mercado financeiro, por exemplo, afeta. Então tudo meio que afeta com especulação no mercado financeiro. Então só de estar acontecendo uma guerra e estar tendo toda essa troca de farpas e agora até essas sanções, né? Estados Unidos colocando sanções na Rússia, a Rússia colocando sanções em vários países da Europa, tudo isso enfraquece várias coisas e a gente pode esperar, sim, se essa guerra não for resolvida diplomaticamente o mais rápido possível, se essa guerra se estender, a gente pode esperar sim coisas muito ruins aqui, assim como em todo mundo. Mas o que a gente pode esperar aqui, falando de brasileiros que moram nos Estados Unidos? A gente pode esperar ainda mais alta nos preços. A Rússia ela é fornecedora, por exemplo, de muito material natural, né? Por exemplo, gás natural, que fornece energia para muitos países, entre outros elementos naturais aí que a Rússia faz essa exportação. E isso com certeza jogaria os preços aqui dos Estados Unidos para cima. A gente já está vivendo uma alta na inflação, então muitos preços aqui, eu vou dar só um exemplo, tá? Por mais que aqui ainda a gasolina vale muito a pena, é completamente diferente do Brasil, por exemplo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 3 anos atrás, a gasolina estava em 1,95 mais ou menos. Hoje ela está 3,69 mais ou menos, entre 3,40 e 3,90 mais ou menos, por aqui. Entre outros milhões aí de produtos que subiram muito. A gente está vivendo um período de inflação alta aqui nos Estados Unidos, preços altos, as coisas aumentando muito de preço, moradia aumentando, não tem as coisas, a gente não está encontrando coisas para comprar, por exemplo, aqui carro novo, por exemplo, a gente não encontra para comprar. Entre outras coisas, eu estava conversando num projeto com um cliente meu. Tem appliances são, por exemplo, geladeira, fogão, dishwasher, que é a lavadora de prato e que é extremamente comum. A gente, por exemplo, para comprar de marcas boas, lista de espera de quase 1 ano, de 7 meses a 1 ano. Então, assim, já está vivendo um período muito difícil por conta da pandemia, e essa guerra, infelizmente, veio com notícias ruins. Assim, se a guerra se estender, se ela não for resolvida o mais rápido possível pacificamente, a gente vai ter aí consequências que os brasileiros aqui nos Estados Unidos vão sentir. E eu acredito que o que os brasileiros mais vão sentir aqui, eu não acho que vai trazer a guerra para cá, eu também não acho que vai ter uma terceira guerra mundial, eu acho que vai se resolver antes disso. Eu acho que a Rússia não invadiu a Ucrânia para ter uma terceira guerra mundial. A China, por exemplo, ela não quer se envolver tanto, porque eu li bastante sobre isso, né? A Rússia é um país comunista que a Rússia ela visa bater de frente com o mundo.
Ela tem seu interesse próprio, ela tem seu pensamento próprio, ela que eu digo a Rússia, né, o país, né, então ele, o presidente, ele tem seu pensamento próprio, ele acha que o mundo tem que seguir aquele pensamento dele e ele está disposto a bater de frente com o mundo para colocar a ideia dele em prática. A China é diferente. A China, ela quer fazer parte do que o mundo está vivendo, e ela quer ser muito influente nisso, assim como os Estados Unidos é. Por exemplo, ela já é, né, mas ela quer ser a mais influente. Então ela não tá afim de ficar batendo de frente com o mundo. Ela quer mostrar o seu poder de influência. Então eu não acredito que, por exemplo, a China compraria o baralho aí, né, o bagulho da Rússia e enfrentaria uma terceira guerra mundial, assim como outras pessoas, outros países que poderiam se aliar ali à Rússia para poder combater o restante do mundo, por exemplo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que pode se estender essa guerra e ficar nessa, o que é muito ruim, porque às vezes, para ser sincero, e não me entendam mal, por exemplo, uma guerra onde há tiro igual aconteceu lá, invasão, bombas e tiros, a invasão da Rússia na Ucrânia, matou muita gente, isso é muito ruim, é óbvio, né, o pior que pode acontecer, mas uma guerra fria, né, onde tem sanções aqui, sanções ali, alguém corta aqui, alguém corta ali, é muito ruim pra gente também, porque, como eu disse, né, os preços podem subir e o custo de vida aumentar muito. Então, para mim, o maior impacto para brasileiros aqui nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo, mas eu tô falando dos Estados Unidos específico, é o aumento do custo de vida. Então vai aumentar vários itens, eu acredito, do nosso, já mais do que já está aumentando, do custo de vida aqui nos Estados Unidos. Então, eu torço para que não chegue a esse ponto, mas pode ser que para muita gente já não vale mais a pena estar aqui nos Estados Unidos. Eu não acredito que vai chegar nesse ponto, assim, extremo, mas é aonde pode chegar, tá? Eu não acredito que a guerra vai ser trazida para cá, eu não acredito que vai ter uma terceira guerra mundial, mas se essa guerra se estender, eu acredito que vai ter uma alta sim nos preços, como já está tendo, né? O barril do petróleo bateu aí recorde, 7 anos que não chegava no preço que chegou e tal. Então tudo isso beneficia alguns e prejudica a maioria. Então é isso, eu acredito que é esse o que a gente vai sofrer. Isso é um pouco do resumo, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Ninguém sabe exatamente o porquê o presidente da Rússia invadiu a Ucrânia, se foi para qual que é a intenção, na verdade, o porquê eu acabei de explicar aqui, né? Mas qual que é a intenção verdadeira dele de ter feito isso? Porque se ele invade a Ucrânia e fica lá, lá em Kiev, por exemplo, que é a capital, ele causa, porque assim, tem todos os ucranianos lá, ninguém quer ser dominado pela Rússia. Então, se você invade e fica lá, você causa uma guerra civil. Porque os ucranianos que sobraram, que não morreram na guerra, eles vão lutar contra a Rússia. Eles não vão se dar por vencidos. E isso é muito ruim, porque isso é muito ruim para a Rússia. Ele vai ficar numa guerra ali interminável civil. Então, ninguém sabe se eles vão invadir, vão ficar lá por um risco de guerra civil, se eles vão invadir, isolar a capital e ficar só na capital, ou se eles vão invadir só pra falar que invadiram e sair, pra tipo assim, olha, não, vocês não vão ser OTAN não, expulsa o governo atual e entra um novo governo que não vai se aliar com a OTAN, por exemplo. Alguma coisa do tipo. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas estou gravando esse vídeo porque foi um pedido de alguns seguidores meus, então assistam aí esse vídeo por completo, né? Para quem assistiu esse vídeo por completo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir o vídeo por completo e ver que aqui nos Estados Unidos, por enquanto, a gente não sofreu nada assim tão impactante, tem um pequeno aumento em alguns preços, mas eu acho que o que mais a gente vai sentir se essa guerra se prolongar é o aumento dos preços e o aumento do custo de vida. Então, se preparem, pessoal, talvez a estabilidade não existe, né? Assim como diz o Flávio Augusto. Então, acho que é um momento, talvez, da gente segurar, para quem aí não tem economia, segurar um pouco os gastos, de repente, fazer uma reserva de emergência, para que numa eventual aí, crise por conta dessa guerra, você tenha uma certa reserva e consiga se manter. E assim como foi, por exemplo, na pandemia, que pegou muita gente desprevenida, talvez seja um aprendizado para a gente levar aí para esse momento tenso que o mundo está vivendo. Tá bom? Bom, guys, se vocês gostaram, deixa aí like, comentário, compartilha e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!